esteja no coração de todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui e ao mesmo tempo um desafio. É uma responsabilidade, né? Falar da palavra de Deus. Então, eu não me considero nenhuma pastora, nenhuma missionária. Vamos dizer assim, uma dispenseira da palavra do Senhor. Quando Ele chama e a gente diz, eis-me aqui. Então, foi feito um convite, né, que eu trouxesse para vocês uma palavra. E aí, à medida que a gente vai recebendo esses pedidos, a gente vai se recolhendo também para saber o que o Espírito Santo vai nos mostrar, vai trazer para a gente, né? E eu passei uns 2 dias na minha casa, já de férias, quietinha, e o Senhor disse para mim, o Espírito Santo falou para mim, que as pessoas estão muito cansadas, muito sobrecarregadas, né? As almas estão muito cansadas, muito carregadas, é muito fardo, muita tribulação, e tem hora que parece que a gente não vai dar conta, né, do recado, e aí a gente parece que é escurecer. Então, fico ouvindo sempre ao meu coração uma palavra que está no livro de Mateus. E aí eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 11. Mateus 11, 28. E aí é bom a gente escutar assim o barulhinho das águas, né? A Bíblia, né? As páginas passando. Então, em Mateus 11, 28. Existe uma palavra de consolo para nós. Qual dos irmãos, por acaso, já abriu Mateus 11, 28? Diga amém. Amém. Então, Mateus foi um dos discípulos do Senhor, eu não gosto muito aqui, foi um dos discípulos do Senhor que ele trabalhava na coletoria de impostos, né? Ele era um coletor de impostos. Então, há 2000 anos atrás, ele, na plenitude do Senhor, ele conseguiu trazer para nós, nos dias de hoje, uma das mensagens que o Senhor deixou para nós. E ele deixou essa mensagem para aquele povo, numa época que eles estavam muito cansados, muito sobrecarregados. Era uma época em que os romanos, eles oprimiam muito os cristãos. Eles colocavam cargas horrorosas em cima, tributos, impostos, um desmanto muito grande. E aí eu fiquei pensando, né, por que será que o Espírito Santo falou que era para eu vir trazer essa palavra hoje? O que será que nos dias de hoje tem de tão parecido, né? Então essa palavra vem dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, nesse exato momento, Senhor, eu entrego a Ti toda a palavra que o Espírito Santo possa trazer para essa casa hoje, Senhor. Amém, Jesus. Pai querido, eu venho a Ti de joelhos, Senhor, prostrada a vossos pés, Senhor, para entregar a palavra a Ti. Pai querido, que Teu Santo Espírito possa caminhar com toda tranquilidade e liberdade sobre essa casa, Senhor. Traga aos nossos corações tudo aquilo que precisamos aprender de Ti, Senhor. Eis-me diante de vós, Senhor, e sobre o julgamento dos homens, Senhor, para que a Tua palavra seja sobre-humana, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor. Papai querido, que Tu me diminua cada minuto dessa, Senhor, lição que nós temos que aprender, para que Teu rosto, o Teu semblante, Senhor, seja supremo sobre toda a face da terra, Senhor, sobre todas as nações, Senhor. Diga aquilo que Tu quer essa noite. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor. Amém. Queridos, nessa passagem da palavra do Senhor, existem
verdades que Deus diz para nós em toda a nossa Bíblia, em toda a nossa caminhada com Cristo. Mas eu queria ressaltar 3 verdades que ao momento que eu estava orando a Deus, consagrando essa palavra para vocês, que a gente prestasse atenção. A primeira verdade delas está no primeiro verso, no verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro a gente tem que entender algumas coisas que às vezes na correria do dia a dia a gente vai vendo quantas vezes a gente já leu esse texto e às vezes já deixou passar algumas coisas, não é? Uma das coisas que é muito claro que Jesus, quando pregava naquela época, e aí eu fico pensando, o Senhor passando entre as pessoas, conversando, ensinando as pessoas, mas ele muito firme nas decisões dele, ele muito decidido naquele que queria passar para aqueles que com ele caminhavam. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, a palavra vinde, queridos, ela é uma palavra que é um verbo do imperativo. Não é um convite que Jesus está falando. Não é um convite que Jesus está dizendo: olha, se o dia que você puder, você tiver um tempo, se você estiver cansado, venha a mim. Ele não está falando isso. Ele está liberando uma palavra de ordem. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Quando você estiver cansado e sobrecarregado, você não precisa ficar batendo a cabeça por aí. Ele já deixou escrito aqui. Ele não está te convidando, ele está falando: venha até mim, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Sou eu que vou tomar em minhas mãos todas as suas dificuldades, todas as suas tribulações, todas as suas adversidades. E a gente tem que ter noção disso. Porque muitas das vezes, o que a gente faz? Não, eu já entreguei para o Senhor os meus problemas. Será que nós entregamos verdadeiramente? Porque ele disse aqui: vinde a mim os que estão cansados. E às vezes nós não vamos. A gente fica preocupado, fica atribulado, fica querendo arranjar soluções que são do homem, da nossa vontade. Sendo que o Senhor falou: não, vinde a mim quando você estiver cansado e sobrecarregado. E o que significa você estar cansado? A gente pensa: eu estou cansado porque eu trabalhei muito, eu estou cansado porque o meu chefe falou muito, a minha chefe falou, o meu filho me aborreceu. Não, sabe por que nós estamos cansados, irmãos? Porque a gente se deixa cansar pelas adversidades. Porque se nós estivéssemos verdadeiramente caminhando com Jesus, entregando os nossos problemas ao Espírito Santo de Deus, esse cansaço, esse excesso de cansaço físico nosso já teria diminuído. Então, quando ele diz cansados e sobrecarregados, olha, essa palavra é tão pesada, sobrecarregados. Carregar já é complicado, já é difícil. E sobre o quê? Será que nós estamos caminhando com os nossos problemas assim? Ou nós estamos realmente arrastando, colocando nas costas e carregando? Essa mensagem, ela é uma mensagem muito linda, porque quando nós formos ver todos os ensinamentos que Jesus, na sua tranquilidade, passava, a gente não tem ideia. Ele está dizendo para você que quando você estiver arrebentado, estourado de cansado, quando você achar que não tem mais solução para você, ele já tinha liberado uma ordem para você: vem até mim, porque eu é que vou dar o alívio. O que é o alívio, gente? O alívio é o consolo. O alívio é aquela palavra, é aquele lugar que você pode ir e se sentir acolhido na hora do seu desespero. E para isso aqui, ele deixou um outro endereço que a gente pode ir ver. O alívio, o consolo, ele tem um nome. Quando Jesus ascendeu, que ele foi aos céus, as pessoas, os discípulos ficaram apavorados, na verdade, isso a gente conhece. E agora, o que vai acontecer com
E ele falou: eu deixarei o Espírito Consolador. Se você for lá em João 14, se você quiser acompanhar comigo, na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 14. Amém? João 14. Ele vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele a vós dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Então, quando ele diz lá, eu vos aliviarei, é o Espírito Santo de Deus. Jesus já disse: eu vou deixar o Espírito que vos aliviará de todas as dores e as dificuldades. E na hora do nosso sofrimento, na hora da nossa tribulação, o que é que nós fazemos? Nós nos entregamos às dores, às tristezas, às lamúrias. A gente tem que ter essa noção. Todas as vezes que nós estivermos sobrecarregados e cansados de tantas coisas que vêm, são problemas familiares, são problemas emocionais, são problemas sentimentais, são problemas financeiros que às vezes fazem tribulação no nosso lar. O que a gente faz? A gente pega e chora, se desespera, sendo que o Espírito Consolador que Jesus deixou, o Espírito Santo de Deus, está ali do seu lar, só querendo que você chegue até ele e diga: olha, eu não tenho condição, sozinho eu não dou conta. E aí o Espírito está do seu lado e é Ele que vai te dar todo o alívio. Depois nós temos outra verdade. Então a primeira verdade que a gente aprende é essa: é que o Senhor disparou uma palavra de ordem para a gente. Quando você estiver cansado, não fique batendo cabeça. Venha até mim. Ele não falou, não foi convite, ele falou: venha até mim, que eu é que vou te ajudar. Eu é que tenho uma palavra para você. Eu é que tenho a solução do seu problema. Então essa é a primeira verdade. E aí, será que verdadeiramente nós temos ido a Jesus? Nós temos ido ao Espírito Santo e perguntado a Ele, e nos consolado com Ele, e caminhado com Ele? Essa é uma das verdades que tem. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Mateus, na caminhada, fez questão de deixar escrito um desses ensinamentos do Senhor. E ele tem outra verdade, tem inúmeras verdades, que se nós formos ler essa palavra aqui 1000 vezes serão revelados, né, os segredos, os mistérios de Deus para nós. A segunda verdade que ele nos diz é a seguinte, que essa eu acho que é a parte mais bonita dessa mensagem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mais uma vez, Jesus, na segurança dele, falou: tomai sobre vós o meu jugo. Eu acho que essa parte é a mais bonita da mensagem, porque quando ele fala tomai, mais uma vez ele está sendo imperativo. Mais uma vez ele está dizendo para você: pegue o meu jugo. Não pega de outra pessoa, pega o meu jugo. Entendeu? Ele está mandando você fazer aquilo. Ele não está convidando. Então essa passagem é uma passagem que ele diz para você: acredita em mim e vem. Não fica comigo. E tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim. Então a cada momento nós estamos aprendendo do Senhor. Como nós vamos aprender do Senhor? Queridos, a gente só aprende praticando. A gente só aprende caminhando junto. O caminho se faz caminhando. A amizade se faz lado a lado. A intimidade com Deus e com o Espírito é todo dia, toda hora.
é todo momento. Então a gente só pode conhecer a Jesus, e ele diz: aprendei de mim, entendam-me, vejam o que eu quero para vocês. E o que é mais bonito ainda, gente, é quando ele fala a respeito do meu jugo. Quando eu fui ler isso aqui, e alguns anos atrás, antes de eu ser convertida, eu não entendia a palavra jugo, né? Aí eu ficava pensando, gente, o que é isso? Jugo. Algumas pessoas aqui podem saber, às vezes outras não. Jugo, sabe o que é o jugo? E a gente vai entender o que Jesus estava falando aqui para aquele povo lá naquela época, os romanos, né? Aqueles pretorianos, aqueles soldados que ficavam cobrando impostos, né? Perseguindo os cristãos. Sabe o que ele queria dizer para esse povo? E eu achei parecido, né? Será que era só aquele povo? Ou tem alguém mais, após 2000 anos, que está precisando escutar isso? Gente, jugo é uma armação de madeira que é colocada em animais. Quem trabalhou, quem já morou no interior, deve saber o que é uma canga de pôr no boi, né? E é muito bonito isso, Jesus falando através de metáforas, porque o boi, e eu fico imaginando, todo o sacrifício feito na cruz do Calvário, que Jesus fez por nós, para nós hoje estarmos aqui sentadinhos e felizes e tranquilos, tudo aquilo que ele sofreu lá na cruz, todo aquele sangue que foi derramado, ele teve um motivo e um fundamento. E a gente tem que tomar posse disso. A canga, quando ela é colocada no boi, o jugo, geralmente eles pegam um boi mais forte, quem conhece melhor do que eu sabe, e o outro mais fraco, e põe para caminhar junto, e a boiada vai, e os dois vão ali. Sabe por quê? Porque o boi forte, quando o outro não conseguir mais caminhar, que ele não conseguir andar, o outro que vai carregar toda aquela sobrecarga no lombo dele. E aí eu fiquei pensando, nossa, que coisa linda ele explicando para o povo, né? Que o povo estava oprimido, sofrendo, luto, perseguição. E ele falou: olha, toma sobre vós o meu jugo. Aquela cangalha que eu carrego, você pode até pegar, porque quem vai carregar sou eu para você. Eu é quem vou carregar para você toda a carga que você acha que tem. Só que para a gente fazer isso, queridos, a gente tem que crer. E crer é uma coisa muito, para o homem, para a nossa subjetividade, é muito difícil, porque a gente acha que na verdade a gente, lá no fundo, a gente tinha que imaginar que tinha que ter um Jesus de carne e osso aqui para carregar aquilo junto com a gente. Quando a gente está com uma colega, um colega de trabalho, que vem a tribulação, que vem uma dificuldade na escola, no trabalho, a gente acha assim, bem, se tiver um colega aqui do meu lado, uma colega, a situação melhora. Mas se aquele colega vai embora para uma outra cidade, a gente já fica pensando, nossa, ele não está mais perto de mim. Não é? E assim que a gente faz com o Espírito Santo. Ele está do nosso lado o tempo todo para quê? Para consolar e carregar a nossa carne. Porque Jesus acendeu, mas ele deixou o Espírito Consolador. Amém. E às vezes a gente esquece do Espírito Santo de Deus. E ele está ali o tempo inteiro para carregar a sua carga. Para que você não caminhe com a cangalha, com a carga, com a canga, com o jugo que outras pessoas ou outras circunstâncias vão colocar em você. Essa circunstância, essa sobrecarga, só está sobre vossos ombros, irmãos, porque nós permitimos. Tem dia que a gente chega em casa e parece que carregou um piano, né? O dia inteiro, chega a estar ardendo nisso. É o quê? É a canga que o mundo colocou na gente. O mundo veio, colocou uma carga sobre nós. E quando você vê na sua tribulação, você aceitou. No final do dia você fala: meu Deus, por que eu estou tão cansado? Será que durante a nossa trajetória do dia, a gente fez o nosso trabalho como se fosse realmente para Jesus? Como
como se fosse para o Espírito Santo. Não é? Outro dia eu estava no meu trabalho e tinha uma atividade muito pesada para eu fazer, eu estava sozinha. E veio medo da humanidade da gente, né? Aquele que é humano e saudável também vai sentir medo. Mas aí, na mesma hora, eu chamei o Espírito Santo de Deus e falei: Espírito Santo, não dou conta de fazer esse trabalho. E eu preciso apresentar esse trabalho antes das 6 horas da tarde. E aí eu peguei, abri meu caderninho, coloquei lá e comecei a raciocinar e fazer. Queridos, antes do meio-dia meu trabalho estava pronto. A glória de Deus e para nós. E eu, no canto do meu trabalho, brinco muito, eu falava: glória a Deus, eu dei conta, glória a Deus. E minha chefe falou: meu Deus, o que aconteceu? Eu falei: eu consegui fazer o trabalho. Porque eu estava pensando que a minha colega que estava do meu lado, naquele dia ela não estava, ela ia precisar resolver. Quando que o verdadeiro colega que estava do meu lado, a verdadeira força divina que estava do meu lado era o Espírito Santo. Não é? Então a gente tem que sempre estar lembrando disso. A ideia é não deixar que o mundo coloque sobre nossas costas essa sobrecarga. Para isso, Jesus já disse: vinde a mim quando você estiver cansado, maltratado, machucado, sobrecarregado, ferido. Venha até mim que eu vos aliviarei. Aliviar, gente, significa consolar. E consolar só tem um nos dias de hoje, que é o Santo Espírito de Deus. É Ele que nos consola, que nos guarda, que nos orienta e que nos livra de todas as tribulações do dia a dia. Então, João deixou lá no livro de João, avisou: olha, não fiquem desesperados. Quando você estiver, chama o Espírito Santo em qualquer circunstância da sua vida, nas tribulações da rotina do dia a dia. Eu fiquei pensando: será por que quando eu fui convidada para vir aqui nessa igreja, veio uma palavra de cansaço? Será que nós estamos tão cansados verdadeiramente às vezes e a gente vem numa ideia de que vai ser mais um domingo, vai ser mais uma palavrinha que vai tocar o meu coração? Ou será que amanhã, na segunda-feira, eu não vou aceitar mais nenhuma canga do mundo nas minhas costas? Não é? Então, assim, essa foi a segunda verdade que eu encontrei nessa palavra, que é deixar a canga do mundo longe de mim, aprender do Senhor, caminhando com Ele. E como que é aprender do Senhor, caminhando com Ele? Ora, vamos para coisas práticas do dia a dia, porque às vezes a gente vai num culto, a pessoa fala, a gente escuta, né, os olhos, a gente tem aqui em cima dentro dos olhos, né? E às vezes fala: mas no dia a dia eu não entendo muito bem aqui. Quer ver uma coisa muito simples? Você acorda de manhã cedo, depois de um domingo que você vem ao culto, está cheio, né? O Espírito Santo encheu, tanto é que todo domingo a gente vai, todo sábado, todo de quarto, dependendo dos cultos que sejam, né? E a gente se enche do Espírito Santo. Mas na segunda-feira, o relógio tocou errado, perdi o horário. Vou para o banheiro, pego minha escova de dente, ela cai no chão. Quando eu vou levantar, bato com a cabeça. Não é isso? E aí eu já começo: ai, meu Deus do céu, não é possível que isso já vai começar. Um dia já começou e a gente começa naquela confusão mesmo ali. Aquilo ali, querido, já é o mundo colocando a câmera na gente. Já é o mundo, né? Já é tudo aquilo que não provém do Espírito Santo querendo mudar a sua rotina para você se aborrecer naquele dia. Para você chegar ao final do dia e dizer assim: tudo deu errado hoje. Não, queridos. O Espírito Santo abriu os seus olhos de manhã. Você conseguiu abrir, você estava na sua casa. Você não estava lá na sala com cheque, em cima de uma cama. Não é? Se as suas flores caírem no chão,
levanta, abaixa, pega e já fica atento. Olha, pode ser que algumas circunstâncias hoje queiram mexer comigo. Espírito Santo, me guia, me orienta para que eu tome as decisões corretas e eu consiga discernir as coisas que vêm para me aborrecer, para não me edificar e aquelas que vêm. Então, gente, a gente tem que estar vigilante. Vocês lembram da parábola do servo vigilante, em Lucas? Que ele diz que é para a gente estar atento, porque o Senhor a qualquer momento pode chegar, não é verdade? Mas aquele que sabe dos mandamentos do Senhor e ele não está vigilante, não fez aquilo que o seu Senhor queria, ele será açoitado. Aquele que não sabia será pouco açoitado, mas aquele que sabia será muito açoitado. Então nós que somos cristãos, nós que temos verdadeiramente o Espírito Santo em nossas vidas, a gente tem que estar vigilante. A palavra de Deus aqui, ela é muito clara. A Bíblia, ela é como se fosse uma corrente de elos ligados uns aos outros. Uma palavra leva a outra, que leva a outra, até nós chegarmos a Cristo. Tentar imaginar o tempo todo que todo o sacrifício vicário que Jesus fez, todo o sacrifício de dor, de açoite, de humilhação que ele sofreu lá na cruz do Calvário, foi para que hoje nossas enfermidades, as nossas pisaduras, as nossas dores, as nossas humilhações fossem levadas na cruz do Calvário. Nós temos que pensar assim, porque só assim a gente vence o inimigo. Todo aquele que não gosta do Senhor, todo aquele que não gosta do seu semelhante, ele aborrece a Deus. Não é verdade? Então, quando vierem as dificuldades, as adversidades, que for para botar sobrecarga a vocês, pensem nisso. Pensem de forma nítida. Não resvalem os seus passos nem para a direita, nem para a esquerda. Pense só na cruz. O Senhor ali na cruz, Ele levou toda a minha dificuldade, deixou um Espírito Consolador que vai me guiar todos os dias, da hora que eu levantar, a hora que eu vou me declarar, a minha família, aos meus amigos, aos meus parentes que estão longe, aquele irmão que é um pouco mais difícil de você lidar com ele no dia a dia, aquele chefe ou aquela chefe que nem todo dia está te compreendendo, né? Aquele emprego que você está precisando e ainda não apareceu, na hora certa, o Senhor vai aparecer. Amém. A gente tem que entender que o tempo de Deus nunca é o nosso tempo. Eu às vezes falo que o tempo de Deus ele é um tempo longo. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, eu já aprendi que o tempo de Deus é um tempo longo. E uma irmã da igreja falou assim, não é um tempo longo, é o tempo de Deus. Nós achamos que é um tempo longo, comprido, mas não é o tempo de Deus, é o tempo que Ele está preparando você. Só que nesse tempo que Ele está preparando você, Ele está dizendo, olha, algumas coisas você pode tirar da sua vida. Uma delas é a carga que você quer carregar. Porque eu morri na cruz do Calvário e eu que quero levar essa carga para você. Aprende de mim, caminha comigo, e essa carga que você acha que tem, vai melhorar. Porque olha só, quando Jesus andava no meio desse povo, que lá naquela época, eles se sentiam fortes, eles se sentiam protegidos. Tanto é que quando o Senhor ascende para os céus, eles entram em desespero. Não, eu vou deixar um Espírito que consola, que guarda. Eles só podem entender isso, gente, muitos anos depois. Talvez que hoje tantas pessoas jovens, e alguns que já não são tão jovens, estejam ouvindo a palavra falando, quando eu era mais nova, eu era mais afoita. Agora que eu sou um pouco mais velho, mais maduro, eu já descobri que existe tempo para tudo, né? Sobre toda a vontade de Deus. Então, uma das verdades, a segunda verdade foi essa. E para mim, a mais bonita dessa mensagem é de saber que existe uma pessoa, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, né? Que ele vai carregar na minha carga e eu bater na cabeça o dia inteiro. E eu ligo para minha mãe correndo, eu não sei o que aconteceu. Eu ligo para minha colega, será que eu fui no cantinho lá no meu trabalho? No cantinho, ou fui na minha casa com o Espírito Santo todo
Eu preciso de você. Pega essa carga de mim no meu corpo, me mostra o caminho. Então, assim, a gente, quando é jovem, a gente quer resolver tudo. Mas à medida que a gente vai ficando mais madura, que a gente vai vendo que o Senhor sempre esteve com nós o tempo todo. Nós estamos caminhando na nossa caminhada livre. E o Espírito Santo sempre ali do lado, querendo, pedindo, vinde a mim. Quando você estiver cansado, quando você já não estiver aguentando mais da sua dor, da sua tristeza, quando você vê lá o filho em casa sofrendo, ou a filha, o filho batendo cabeça, você está preocupado, por que você não faz uma oração, mas uma oração bem tranquila, assim, Espírito Santo? Estou te entregando todos os problemas do meu filho, da minha filha, do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa, do meu trabalho. Eu não quero essa carga para mim. Você morreu na cruz para mim, hoje é vivo, e está dessa do Pai justamente para isso, para administrar todos esses meus problemas. Se a gente pensar assim, queridos, a gente vai ter menos estresse, a gente vai ter menos aborrecimento, nós vamos ser pessoas mais leves, nós vamos ser uma humanidade mais amorosa uns com os outros. Porque quando vem aquela tribulação, aquele irmão chato vem brigando com você está tão cheio do Espírito Santo que você às vezes vai escutar ele, vai fazer algumas vezes uma simples oração, ou então até uma oração mentalmente, ele vai embora e você continua com uma tranquilidade no seu coração. Não é isso? E a última palavra do Senhor nessa época foi: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que jugo é esse que Jesus carrega que é leve? Existe alguma canga que é leve? Madeira, uma madeira grossa, pesada. Qual é essa madeira que é leve? Só que quando ele coloca assim, porque o meu jugo é suave, significa o quê? Ele não tem jugo. Ele não vive sobre isso. Ele é Senhor soberano e absoluto de todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo do mundo. Eu sou o Senhor das vossas vidas. Sou eu que carrego tudo. E nós não tomamos posse disso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, existe algum fardo leve? Qualquer saco de arroz que você pegar, ele vai ter o peso dele. Pode ser pouquinho, mas ele vai ter. Para dizer que ele é leve, é porque não existe. Quem caminha com Jesus, quem caminha com o Espírito Santo de Deus, não carrega fardos, não vive sobrecarregado, não vive atribulado, não vive triste, mal-humorado, arrastado, não acorda assim. Então, o convite que eu faço para vocês é que vocês se aproximem do Espírito Santo de Deus. Pensem que Ele é o Espírito que consola as vossas tristezas, as vossas dificuldades. Quando vier as adversidades do dia a dia, os problemas que vierem, por mais difíceis que sejam para nós, queridos, a nossa subjetividade, nossa humanidade, ela vê limitação em tudo quanto é lugar. Para Deus, nada é impossível. Para o Espírito Santo, nada é impossível. Não é verdade? Quando a gente entrega as nossas vidas a Deus, a Jesus, tudo no início é muito bonito. Porque o nosso amor é muito quente, muito forte, né? Aquele primeiro amor. Mas aí as coisas começam e continuam acontecendo. Não é verdade? É uma confusão aqui, outra lá, uma dificuldade aqui, outra lá. E ao longo da trajetória é que Deus vai começar a caminhar com vocês. Então, caminhar na tranquilidade vai ser muito bom. Mas quando vier as pedras, os buracos pelo caminho, os tropeços, as montanhas para a gente caminhar, subir, descer, verificar, as tempestades, os tsunamis. Mas olha, sempre depois de uma tempestade, depois de um tsunami, aparecem novas paisagens. Deus é tão poderoso que em meio às tribulações, Ele ainda coloca novas paisagens para a gente apreciar, que a gente não precisa. Quando você estiver no meio do turbilhão, do olho do furacão, você pensar assim: meu Deus, pensa diferente. Pensa assim: estou no meio do furacão.
vem coisa boa por aí. Porque é a revelação geral de Deus sobre as nossas vidas. Após todas as intempéries da natureza, Deus promove bons lugares, boas paisagens. A chuva cai com força, leva às vezes casas, essas pessoas se reúnem, né? Se unem e constroem às vezes coisas muito melhores do que aquelas que elas tinham. Quando a tribulação vier para você, peça discernimento ao Senhor a Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, me mostra a diferença que vai fazer na minha vida daqui para frente. E creia e não corra, porque você vai querer ver aquilo rápido. E aí eu digo, é longo? Não, é no tempo de Deus. O tempo de Deus para a gente, geralmente, às vezes, ele é longo, mas não é certinho. É para que quando aquilo vier, você olhar lá atrás e falar, meu Deus, como é que eu passei por aquilo? Olha, eu nem lembro mais, eu já estou numa situação muito melhor do que era antes. Né? Então, assim, prestem atenção nessa palavra que Jesus liberou para vocês hoje. A principal mensagem é: está cansado? Está sobrecarregado? Está triste? Está atribulado? Vá até Jesus. Tira vários minutinhos durante o seu dia. Não tem tempo, a panela, desliga a panela, não sei tudo. Vai lá no cantinho e fala: Senhor, não precisa mais do que isso. Porque ele já sabia, muito antes de você começar a falar, o que você ia pedir. Não é verdade? Então, as minhas perguntas, para que vocês tenham uma reflexão durante a semana toda, é: qual tipo de jugo que vocês estão querendo levar sobre vocês? Qual é o tipo de carga que vocês estão querendo carregar? Quem é essa pessoa que coloca essa carga e essa sobrecarga em cima de você e que você aceita? Até quando na sua vida você vai permitir isso? Se o Senhor já veio, andou sobre a face da terra no meio de nós como homem de carne e osso, para sentir a sua dor, a sua tristeza, a sua raiva. Ele também se aborrecia com as coisas incorretas que ele né? Até quando você vai querer isso na sua vida? Até quando você vai permitir que uma outra pessoa que não tenha a fé e o amor que você tem por Jesus coloque essa sobrecarga sobre você? Essa canga de madeira. Jesus arrastou uma cruz, não foi? Foi crucificado, sofreu dores, humilhações, né? Respirou pouco naquela cruz, sofreu por você, hoje, por mim, pelos nossos filhos que são convertidos ou que ainda serão convertidos, pelos nossos maridos que são convertidos ou por aqueles que ainda serão convertidos, por aquelas esposas que também um dia serão convertidas, porque o Senhor daquela época é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo de amanhã. É verdade. Porque nós somos finitos até que o Senhor venha nos levar, mas Ele não, Ele é eterno. Ele não tem princípio e não tem fim. Aqui diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, a minha pergunta para você: até quando você vai querer isso para você? Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é bonito de falar, né? Ele deu autoridade. Você está usando ela onde, essa autoridade? Se Ele está falando para você: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, os que estão esmagados pelo dia a dia. Larga a sua carga para lá. Vem para perto de mim. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, suave. Eu nunca vi minha fardo com um jugo leve. Então é sinal que Deus não tem. Jesus não tem isso. Por isso, nós temos que caminhar com Ele. É por isso que Ele diz: caminha comigo, porque eu vou fazer a tua caminhada leve. Por mais que nós não acreditemos nisso, experimenta, prova do Senhor, prova do Espírito Santo de Deus nas coisas mais simples da sua vida, no seu dia a dia. Quando você abrir seus olhos,
Quando você for ao banheiro, urinar, você fala: obrigado, Senhor, está funcionando todos os meus órgãos. Eu sou uma pessoa perfeita. Eu não estou lá no hospital, eu não estou em cadeias, eu não estou jogado na rua. Essa é a diferença. Talvez essas pessoas tenham realmente cargas que a vida, que o mundo colocou nelas, mas nós, não. As nossas dificuldades, elas têm solução, têm nome. O nome da solução, não do problema, é o nome da solução. É Jesus. Glória a Deus. É o Espírito Consolador deles. Então hoje, todos vocês que estiverem cansados, sobrecarregados, levante-se da cadeira, fique de pé, faça uma oração de olhos fechados, entregue todos os seus fardos para o Senhor Jesus no altar de Deus. Aqueles que quiserem hoje se reconciliar com Jesus, às vezes está vindo à igreja, às vezes está em casa, mas às vezes está distante de Jesus, às vezes está distante do Espírito Santo de Deus. Levanta, faz uma oração comigo. Vamos entregar todos os nossos fardos, as nossas cangas, as nossas tribulações aos pés de Jesus. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, que amanhã será um dia diferente na vida de vocês. Porque, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de suavidade na caminhada com Jesus Cristo. Vamos orar de cabeça baixa, entregar todos os nossos fardos e as nossas tribulações. Querido Senhor, Papai querido, Tu és o Senhor dos céus, da terra, de tudo que criaste, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, diante de vós, prostrados aos teus pés. É verdade, Senhor. Cansados e sobrecarregados, Senhor, das tribulações diárias. Papai, a Tua palavra não mente, Senhor. Ela diz que caminhando contigo, tudo é mais fácil, é verdade, tudo é mais suave, tudo é mais leve, Senhor. Papai querido, leva todas as tribulações das nossas vidas. Leva, Senhor. Colocamos em Teu altar, Senhor Jesus, toda a carga que o mundo coloca em nossas costas, Senhor Jesus. Toda mentira, Senhor Jesus, que o diabo possa colocar em nossas É verdade, costas. Senhor. Nós decretamos agora, Senhor, que a partir de hoje está sob os vossos pés, Senhor Jesus. Que a Tua mão de poder se estenda sobre cada um, Senhor, que está aqui. É verdade, Senhor. Papai querido, entre todas essas famílias, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Jesus, que Tu toque os corações. Toque, Senhor. Que Tu entre nas famílias, É verdade, Senhor, Senhor. que Tu restaure cada família, Senhor, É verdade, cada coraçãozinho que aqui está, Senhor. Papai, nós sabemos que o nosso dia a dia é cansativo, Senhor, mas se caminharmos com o Teu Espírito Consolador, aquele que nos orientará de todas as nossas adversidades na nossa rotina, Pai. Papai amado, é uma palavra simples, Senhor Jesus, mas é uma palavra de acreditar em Ti, Senhor, sabendo todo o sacrifício que Tu fizeste, Senhor Jesus, na cruz, Senhor. Ele hoje é eficaz sobre nossas vidas. Que todo o sangue que Tu derramaste, Senhor Jesus, é o sangue que Tu lava, Senhor, guarda, nos salva de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai amado, Pai querido, restaura, Senhor, a energia de cada um que está aqui, Senhor. É verdade, Senhor. Mostra a eles, Senhor Jesus, que a caminhada contigo é leve, é suave, em nome de Jesus. Mostra, Senhor Jesus, É verdade, Senhor. pensa, Senhor, com o Teu poder de vitória, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Pai, que Tu possa liberar todo tipo de bênção, Senhor, que cada um que veio aqui hoje espera, Senhor. Nós sabemos, Papai, que tudo diante de Ti é possível. Eu não sei, Senhor, como as pessoas entraram aqui hoje, mas eu Te peço, Senhor, humildemente prostrado a vossos pés, Senhor, que cure cada um em seu campo mais, Senhor, É verdade, Senhor. possa curar em
verdade, Senhor. Sabe por quê, papai? Porque a tua presença aqui ela impera, Senhor. É verdade, Senhor. Que teu Santo Espírito caminhe por aqui com tranquilidade e verdade para tocar cada um. Pai querido, escuta minha simples oração, Senhor. É uma oração de uma serva, Senhor. Tu sempre disseste, papai. Tu sempre me diste. E eu sempre hei de estar presente onde tu chamares em qualquer canto. Em nome de Jesus, papai, eu te peço. Guarda os meus irmãos, Senhor. É verdade, Senhor. Abençoe suas vidas, Senhor. Saúde. É verdade, Senhor. Abençoe o corpo e a mente. É verdade, Senhor. Para que onde eles coloquem os pés, Senhor, seja ordinário. Para que onde eles coloquem as mãos, Senhor Jesus, venha a sobejar, Senhor. Papai, abençoa o filho de cada casa aqui, Senhor. Oh, glória, Senhor. Para que eles possam ajudar todos os outros, Senhor. Que não lhes falte, Senhor, o alimento nem a água, Senhor Jesus. Que não lhes falte, Senhor, fé. É verdade, Senhor. Fé, Senhor Jesus, é impossível agradar. É verdade, Senhor.